Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, no verso 6. Paulo é quem está falando aqui. Quanto a mim, estou sendo outras traduções, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Deixa aberto aí, não feche. Feche apenas os olhos, vamos orar. Senhor, se eu pudesse expressar em palavras a urgente necessidade que eu e essas pessoas que me ouvem têm da graça divina, se eu pudesse, Senhor, dizer o quanto necessitamos da manifestação gloriosa da sua parte, nesse tempo tão árido, tão estranho que estamos vivendo. Deus, toma esse auditório agora, usa esse pequeno lugar, esse pequeno evento, para manifestar a tua glória. Despeja da sua graça gloriosa sobre todas essas pessoas e toma suas mentes cativas à tua palavra. Que o Senhor me encha do Espírito Santo e da sabedoria divina para comunicar ao teu povo a santa palavra. Faz teu reino avançar. Receba a glória para si e nos conforme à imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Esta é a segunda carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo. Ele escreveu 3 epístolas chamadas epístolas pastorais, voltadas a pastores e falando necessariamente do ofício de pastor. É a primeira carta a Timóteo, a segunda e a carta a Tito. A primeira carta a Timóteo, ele escreveu quando esteve na Macedônia, depois de ser solto na sua primeira prisão. Paulo foi preso 2 vezes em Roma. A primeira prisão era uma prisão domiciliar. Ele estava preso em uma casa onde podia receber visitas constantemente. Ao ser solto dessa primeira prisão, ele vai para Macedônia. E de lá ele escreve a primeira epístola a Timóteo. Timóteo era de Listra, foi convertido na primeira viagem missionária de Paulo. Era filho de um pai grego e de uma mãe e uma avó, Lóide e Eunice, judias. E delas ele aprendeu sobre a fé monoteísta, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas a conversão ao cristianismo se deu com a pregação de Paulo, na sua primeira viagem, quando ele passa na cidade de Listra. Timóteo então torna-se um discípulo de Paulo e vai pastorear a igreja de Éfeso, também escrita por Paulo e também enviada a Timóteo. A sua segunda epístola, Paulo é preso novamente. O ano aqui é 64. Quem governava Roma era Nero. A primeira grande perseguição contra os cristãos acontece sob o governo de Nero. Nero começa agora a usar o Coliseu. Começa a prender todos os que se recusam a se curvar diante do Império Romano e diante do imperador. E aos que fazem isso, ele traz uma punição severa, jogando-os no Coliseu para servirem de espetáculo para os cidadãos romanos. Soltam leões famintos da Líbia. Esses leões começam a devorar, mastigar, estilhaçar os condenados. Dentre eles, a maioria eram cristãos. Nero, então, possesso
por demônios, desencadeia uma perseguição furiosa. Ele mesmo incendia a cidade de Roma, sobe na sua torre e começa a tocar uma harpa. Nero era louco, era um protótipo do anticristo. E ele começa a tocar a harpa vendo a cidade inteira pegando fogo. Coloca a culpa nos cristãos. Diz que os cristãos são culpados. Então a espada romana começa a matar, perseguir, enclausurar os cristãos. É então que Paulo é preso pela segunda vez, no ano 64. Só que a prisão agora não é mais domiciliar. É uma prisão escura, a prisão mamertina, a prisão insalubre. Paulo agora está algemado, está no lugar onde não entra sol, está no lugar onde a presença de ratos é comum. Paulo está esquecido. O texto diz que nessa segunda prisão, os discípulos dele, todos os discípulos o abandonam. Demas abandonou amando o presente século. E Paulo vai ser sentenciado. E corre o risco de ter o mesmo fim que os seus irmãos. Ir para o Coliseu e ser mastigado pelos leões. Então ele vai ter o seu primeiro julgamento. A sua primeira defesa. Mas ninguém comparece para defender Paulo. Com medo da perseguição, de associar-se a Paulo e também serem presos por Roma, ninguém vai amparar Paulo. Ninguém defende ele no seu julgamento. Mas a Bíblia diz que o Senhor o amparou e Paulo escapa da boca do leão. Ou seja, Paulo não vai ser morto no Coliseu, nem vai ser morto pelos leões. Contudo, ele está preso. Ele escreveu 3 epístolas. Ele é o maior escritor da Bíblia. Dos 66 livros da Bíblia, Paulo escreveu 13. Ele é o maior escritor da humanidade. Nenhum autor influenciou tanto o mundo ocidental como o apóstolo Paulo. Ele tem sua obra máxima, a Epístola aos Romanos. Ele é mais popular e influente do que todos os imperadores Césares juntos. Ele é o maior missionário que a terra já conheceu. Ele é o maior pastor que o mundo já conheceu. Ele é o maior teólogo que a terra já teve. O maior evangelista. Ele é considerado uma das 20 mentes mais célebres que a humanidade já conheceu. O grande missionário. O grande apóstolo Paulo. Mas essa aqui é a sua última epístola. Essas são suas últimas palavras. As que eu li. Paulo vai ser morto. Vai ser executado por Nero. Ele escapou da primeira, do seu primeiro julgamento. Mas ele não escaparia da próxima. E ele vai morrer. E é sobre isso que eu quero falar com você. Estar preparado para a morte. Como você vai estar quando você morrer? Você está preparado para a morte? Qual vai ser a sua condição quando você morrer? Eu quero saber. É interessante que a nossa geração, a nossa cultura, faz de tudo para despistar a morte. Para não falar da morte. Ela nos ensina, nos faz sentirmos seres imortais. Parece que Marilyn Monroe está viva ainda e é jovem. Parece que Clark Gable está vivo ainda e é jovem. Parece que Brad Pitt, Tom Cruise, parece que Angelina Jolie, Cindy Crawford, ainda tem 20 anos. São modelos belos, não ficam doentes, não envelhecem e não morrem. Todos estão preparados para viver, mas ninguém está preparado para morrer. Como vai ser seu dia? Como você vai estar no dia da sua morte? Como você vai estar quando ela vier te chamar? E é isso que eu quero tratar à luz desse texto. Paulo estava às vésperas da morte, há dias da morte, estava na iminência da morte, e estava completamente preparado para a morte. A pergunta novamente, você está preparado para morrer? Como estará a sua vida quando chegar este dia? Vamos ver, o texto se inicia no verso 6.
Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O tempo da minha partida é chegado. Paulo usa aqui um eufemismo, minha partida, para dizer o tempo da morte chegou. Paulo sabia que ia morrer. Primeira coisa, você tem consciência da morte? Você sabe que você vai morrer? Você já parou para pensar que você não é imortal? Você tem consciência que esse dia pode chegar a qualquer momento, a qualquer hora, inclusive hoje, e inclusive agora? Paulo, por revelação divina, ele era um profeta, ele era um apóstolo, um homem cheio do Espírito Santo, preso ali, naquela prisão escura, sem visita, sem direitos algum, condenado à morte. O Espírito de Deus vai a ele, e o Senhor o comunica: Paulo, o seu dia está chegando. Você tem consciência disso? Você está preparado para a morte? Ou só está preparado para a vida? Que você tem angariado, agregado, ajuntado, feito, tendo em mente que a morte virá. Você tem consciência disso? Primeiro passo para nos prepararmos para a morte, ou sabermos como morrer da maneira certa, é nós não evitarmos isso. Não fugirmos dessa verdade. Nós não maquiarmos, camuflarmos, resistirmos essa verdade. Primeiro, é aceitá-la. Segundo, quando Paulo diz o tempo da minha partida é chegado, Paulo aceitava a ideia da morte. Paulo aceitava, ele não tinha medo da morte. Se tem alguma coisa que as pessoas têm medo, é da morte. Não aceitam a ideia da morte. Não aceitam a ideia de um exame negativo, diagnóstico negativo, e de uma sentença dada pela velhice, por uma doença, por um exame. Eles odeiam a ideia da morte. Paulo não. Paulo sabia que ela era uma realidade. E Paulo aceitava a ideia da morte. Concebia a ideia que podia morrer. Você aceita a ideia de que um dia você vai morrer? Você aceita ou você tem problemas com a morte? Outra coisa ainda, quando ele diz isso, em alto e bom som, o tempo da minha partida é chegado, ele está dizendo: eu estou preparado para a morte. Eu estou pronto para a morte. Ela pode vir a qualquer momento, a qualquer dia e a qualquer hora, que eu estou pronto para a morte. A palavra que partida no grego dá a ideia de uma embarcação presa. Uma embarcação quando está num porto. Um navio, um barco. O que faz para ele ficar preso? Ele é amarrado com cordas, ou correntes, ou âncora. Não é isso? Então ele fica ali na margem do rio. Para que o navio siga a viagem e parta, o que acontece? É desamarrado e a âncora é puxada, então a maré leva. A ideia aqui, a embarcação está solta. As cordas, as amarras foram soltas. Agora o bote, o barco, o navio pode partir. Paulo estava partindo para outra vida. Paulo estava indo de viagem para outro mundo. Paulo estava agora solta todas as amarras para ir para o mundo dos mortos, para ir para a sepultura e para ir para a eternidade. Essa é a ideia aqui. Mas Paulo estava pronto para a viagem, pronto para pegar essa embarcação, pronto para soltar as amarras e ir para o outro mundo, para outra vida. Você está pronto? Você está preparado? Se o Senhor te chamar hoje,
Se o Senhor vier te buscar hoje, você está pronto para encarar o justo juiz? Para encarar a sepultura? Está pronto para encarar o julgamento? Está pronto para deixar essa vida? Você está pronto? Aqueles que estão aos seus cuidados, estão prontos para ficar sem você? Sua esposa está preparada para estar sem você? Seu marido está preparado? Você trabalhou, preparou ele para ficar sem você? Seus filhos estão preparados? Paulo estava pronto. Toda a dívida paga. Todos sustentados. Tudo ao seu redor pronto, edificado. Sua alma estava pronta. Seu coração estava pronto. Seu corpo estava pronto. Você está pronto? Paulo estava pronto. Essa é a condição que nós devemos estar para a morte. Acreditar na realidade dela. Ela vem. Aceitar a certeza dela. Ela vem. E não temer ela. Estar preparados para ela. E eu vejo que ninguém se prepara. As pessoas não estão preparando. Você cria seus filhos levando em conta que você pode deixá-los. Você lida com o seu trabalho, com o seu dinheiro, tendo em conta que você vai deixar a terra. Você lida com a condição espiritual da sua família, filhos ou esposa ou marido, tendo em conta que você pode deixá-los. Tem reservas, tem uma estrutura, tem um ensinamento para você dizer, estou pronto. Você nutre a sua alma, a sua vida espiritual, de maneira a dizer, estou pronto para partir. Você está vendo como a nossa sociedade não pensa na morte? E nem vocês cristãos, que deveriam pensar nisso todo dia, tendo como finalidade a eternidade, também não pensam? Que mais? Verso 6 ainda. Quanto a mim, estou já. A palavra já significa a iminência da morte. Estou sendo oferecido por libação. Que termo é esse? Paulo está se referindo novamente da morte. Eu já estou sendo oferecido como libação. Libação é um termo tirado do Antigo Testamento. É tirado dos rituais, das cerimônias de sacrifício do Antigo Testamento. O sistema de sacrifício era oferecido ofertas pelos pecados, ofertas pacíficas, e eram vários elementos: carne, sangue, de bodes, de touro, de ovelhas, era oferecido como sacrifício. Pássaros, rolinhas e até cereais. Eram tipos de sacrifício. Um dos sacrifícios era a libação, era um sacrifício líquido. Poderia ser vinho, poderia ser azeite e até sangue. Só que a libação era o sacrifício final, depois que oferecia a carne, depois que oferecia os cereais, o último sacrifício era a libação. Paulo está dizendo aqui, eu vou oferecer o meu último sacrifício. Eu estou sendo preparado agora para dar o meu último suspiro. Eu vou ser a libação, o sacrifício final. Eu vou morrer. É meu último suspiro. São minhas últimas palavras. É minha última obra. Primeiro aponta para o quê? Quando ele vai dizer que eu estou sendo oferecido como libação. Significa que os outros sacrifícios já foram oferecidos. Oferta pacífica, oferta pelo pecado, o touro, o bode, os cereais. Uma vida toda vivida de sacrifício. Oferecida como sacrifício. Oferecida como louvor e adoração, Senhor. Como você vai estar no dia da sua morte? Você vai poder dizer que ofereceu a sua vida como um sacrifício? Uma vida de sacrifício? Para nós, os cristãos, isso tem muita relevância. No dia da sua morte, você vai poder olhar para trás e dizer: eu ofertei, durante todos esses anos, meu tempo, meu corpo. Eu ofertei durante todos esses anos minha paciência, meus dons,
meus talentos ao serviço do Senhor. Agora é só a libação. É o sacrifício final de uma vida de sacrifício. Como tem sido a sua vida? Como você vai estar para esse dia? Tendo vivido uma vida de serviços para o Senhor? De uma obra grandiosa para o Senhor? Um filho fiel, uma filha fiel, que o serviu durante todos esses anos? Uma vida devota, uma vida casta, uma vida pura, uma vida de renúncia e uma vida de serviço, de trabalho, de empenho, de cooperação com o reino. Essa, querido, deve ser a condição de todos nós. Você já viu que muitas pessoas no fim da vida morrem depressivas, frustradas, decepcionadas? Por quê? Porque foi toda uma vida estéril, infrutífera. Uma vida estéril. Paulo não. Paulo foi uma árvore frondosa. Paulo foi uma figueira carregada de frutos e de sacrifícios. Meu irmão, ele vai dizer assim: por cuja causa padeço, em Timóteo mesmo, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo tinha um depósito. Paulo armazenou. Paulo ajuntou todos esses anos. O que você vai ter para aquele dia? Quando Jesus fala, é um paralelo a esse texto, a parábola da avareza, ele fala assim: do homem que ajunta em celeiros. Escute, presta atenção. Um certo fazendeiro tinha abundância na sua lavoura, fez uma colheita e encheu seus celeiros. Mas ele disse: o que eu posso fazer com isso? Ah, já sei. Derrubarei esses celeiros, farei outros maiores, e encherei eles, e vou dizer: ó alma, goza farta, porque tem muitos bens. Então Jesus vai dizer: louco! Amanhã pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? O problema ali não era juntar. Todos nós devemos ajuntar. O homem fez o quê? Fez uma estratégia e ajuntou muito trigo, muita riqueza, muito. Mas o que ele ajuntou e para quem foi? O problema não era juntar. Você pode juntar, você pode estocar, mas o quê? Paulo ajuntou conhecimento, graça. Paulo juntou serviço, almas. Esse era o bom depósito, uma vida devocional. Que mais? Como a sua vida tem que estar? Verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essa era a situação de Paulo ao morrer. Combati o bom combate. O que é isso? O que é isso, Bruno? O que é isso, Alexandre? Paulo está próximo à morte e ele dizia: eu lutei por uma causa. Eu tive uma causa nessa vida. Eu tive um propósito nessa terra. Minha vida teve um fundamento, objetivo, alvo. Essa é uma das grandes tristezas dos cristãos. Eles não têm objetivo. Eles não têm alvos. Eles não têm metas. Não têm sonhos. Não têm algo a atingir. Paulo, próximo da morte, a minha vida não foi vivida aleatoriamente, sem propósito, sem fundamento, sem função. Muitas pessoas estão assim, desajustadas, deslocadas, perdidas. Não devemos estar assim próximo à nossa morte. Temos que saber a razão da nossa fé, da onde viemos, quem somos, para onde vamos. O próprio Paulo dizia: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, para alcançar o prêmio, prossigo para o alvo. Tinha um alvo,
tinha uma meta. Qual é essa? Quando ele está diante de Agripa, rei Agripa, eu não fui infiel à visão celestial. Eu tenho um combate, eu tenho uma meta, eu tenho um reino, eu tenho uma obra, eu tenho um chamado. Eu sei quem sou, sei quem me chamou, sei quem sirvo, sei o que quero, sei para onde estou indo. Qual o seu alvo? De onde você veio? Quem você é? Para onde você vai? O que você está fazendo na terra? Qual é a razão do seu viver? Para que você foi chamado? Qual o sentido da sua vida? Vender o almoço para comprar janta? Comer, dormir, comprar, vender, envelhecer e morrer? Paulo não. Paulo tinha uma causa. E ele defendia a causa. Ele lutava pela causa. Você está empenhado no quê? Defende o quê? Luta pelo quê? Se esforça pelo quê? Aonde você emprega sua força, sua energia, seus objetivos? Paulo dizia, eu combati o bom combate. Ele usa o verbo no passado. Ele está dizendo de toda a sua vida. Agora chegou a morte, Paulo. Eu combati o bom combate. Eu tinha uma causa a defender. Irmãos, quem não sabe onde quer chegar, não chega em lugar nenhum. Quem não tem metas, quem não tem sonhos, quem não sabe o que está fazendo, onde está, não vai chegar em lugar nenhum. Não podemos estar assim próximo à nossa morte. Combati o bom combate. Uns podem não saber, outros estão em inércia. Inércia. O que é isso? Irmãos, a vida cristã é uma vida militante, ativa. É uma vida de batalha. Esse combater o bom combate significa combater contra a carne, combater contra o pecado, combater contra o velho homem, combati contra Satanás, combati contra as trevas, combati contra os reinos, combati contra os magistrados, combati a favor das almas, combati contra os inimigos da cruz. Vida intensa, ativa, vida prolífica, vida vitoriosa. Como você vai estar para a morte? Isso aqui Paulo está dizendo, chegou o tempo da minha aposentadoria. A aposentadoria só ocorre depois de um extenso período de serviço para o Estado. Aí ele vai dizer, trabalhei, agora é hora da aposentadoria. Você está pronto para se aposentar? Você tem prestado um longo, extenso período de serviço para o reino? Está pronto para se aposentar? Ou se ele te chamar agora, você não pode receber. Você não cumpriu ainda o tempo necessário. Paulo não. Foi uma vida de combate. A praga dos cristãos é o ócio. É o ócio. É a inércia. É a esterilidade. Irmãos, não podemos estar prontos se não vivemos uma vida intensa. Deixa eu dizer e perguntar algo para você. Responda para você. Em que espécie de combate você está empenhado? A ideia aqui é duas, porque Paulo usa a figura de militar e usa a figura dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. Primeiro, o ringue. Você está em um ringue ou você está em uma praia? Você está em um ringue? Você está envolvido em alguma espécie de combate? Você luta? Você está em que assalto? 100º? 12º? 1003º? Você está em um combate? Segundo, que combate? Quem está no ringue com você? Quem é o seu oponente? Quais são as causas por que você luta?
trivialidades, temporalidades, futilidades? Ou são as causas concernentes ao reino, à obra, a Cristo, ao céu? Paulo combatia. Quando chegar o dia da sua morte, você tem que estar pronto para olhar para trás. Combati o bom combate. Segundo, aqui dentro do 7, completei a carreira. Esse é um dos versículos que eu mais arrepio. Completei a carreira. O que significa? Paulo estava na prisão. Correntes no pescoço, algemas nas mãos e correntes nos pés. A prisão era escura. O alimento era precário. A prisão estava cheia de bolores. Ele estava sentado. Mas não havia mais nada para Paulo realizar. Tudo que foi dado a ele, designado a ele, tudo que foi lhe incumbido de fazer, Paulo tinha feito, realizado, plantado igrejas, escrito cartas, evangelizado, pregado, jejuado, testemunhado, feito de tudo, com todos, de todas as maneiras. Ele completou a carreira. O que significa aqui? Cada um de vocês recebeu talentos. Mateus 25, a parábola dos talentos. Não há ninguém aqui, nenhum que está aqui, que não tenha recebido um dom, um talento, um chamado, um ofício. Quando chegar perto da sua morte, esse talento tem que ser multiplicado. O que você fez com o dinheiro que Deus te deu? Com o corpo que Deus te deu? Com a inteligência que Deus te deu? Com o dom que Deus te deu? Você completou a carreira? Que isso? Esgotou ele. Usou ele. Em benefício do reino. Paulo recebeu o seu dom, o apostolado. O mundo gentílico. Pedro separado para o apóstolo dos judeus. Paulo, apóstolo dos gentios. Paulo recebeu essa missão. Você tem que difundir o evangelho no mundo gentílico. Essa é a sua missão. E o seu talento é o apostolado. Pois bem, então me dê. Quanto você vai me dar? 5 talentos. 3 viagens missionárias. A bacia toda do Mediterrâneo evangelizada. As igrejas da Ásia Menor. As igrejas da Acaia, da Bereia. Tessalônica, Bereia, Colosso, Filipos, Corinto, igrejas plantadas, discípulos feitos, mestres preparados. Todo mundo gentílico foi evangelizado. Quando os primeiros missionários foram pregar na Inglaterra, já havia crentes lá. Os missionários ficaram espantados. Mas quem veio aqui? Quem evangelizou vocês? Os soldados romanos. Os soldados romanos? Na prisão domiciliar, Paulo ficava preso com 2 correntes. E de 8 em 8 horas, ele ficava preso com 2 guardas romanos, 2 soldados romanos. De 8 em 8 horas fazia um rodízio e os guardas trocaram. Imagina, 2 guardas acorrentados com Paulo 8 horas. O que ele fez? Evangelizou os soldados. Na Inglaterra, o que acontecia lá perto da Inglaterra? Nas fronteiras. O Império Romano punha a sua guarda. Então, quando o Império Romano enviava soldados para guardar as fronteiras do Império, enviava soldados que Paulo tinha evangelizado. Enviava missionários. Olha Roma distribuindo missionário aí sem saber. Quem ganhou esses soldados? Paulo. Quando os missionários chegam para evangelizar a Inglaterra, já tem crente aqui. Quem ganhou vocês? Os soldados romanos, ganhos por Paulo. Completou a carreira. E a sua carreira? E aquilo que Deus lhe designou para fazer? Onde estão seus talentos? Você os enterrou?
Você pode dizer hoje, se Deus te chamar, completei a carreira. Tudo que estava ao meu alcance, pelo menos até hoje, fiz. Cumpri. Obedeci minha vocação. Irmãos, temos que estar assim quando a morte nos chamar. Sua carreira está completa quanto aos seus filhos. Você ensinou a eles tudo que podia te ensinar no teu presente momento. Você pode dizer quanto aos filhos, minha carreira está completa. Quanto ao testemunho, discipulado, ensinamento, estou pronto para soltar missionários. Sua carreira está completa quanto à esposa, ela está limpa, adornada, ataviada e o casamento está em dia. Sua carreira está completa quanto aos dons, ao chamado, ao ofício, evangelismo, diaconia, missões, pastorado, o crescimento na graça e no conhecimento. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que mais temos que estar prontos para a morte? Guardei a fé. Isso aqui também é uma das coisas que eu tenho visto ser mais difíceis no nosso século. Crentes que terminam como começaram. Quando Paulo diz guardei a fé, Paulo está falando da fé, do dom da fé. Ele não está falando da fé para crer em milagres. Ele está falando da fé como doutrina. Eu não desviei, eu não comprometi a doutrina. Eu não me desviei de Cristo. Eu não corrompi a minha consciência. Eu terminei da mesma maneira que eu comecei. Olhando para Cristo, fiel a Cristo, fiel à doutrina, fiel à revelação celeste. Eu não esmoreci, eu não recuei, eu não comprometi o conteúdo do Evangelho. Eu guardei, a ideia, preservei a fé, preservei a doutrina, preservei minha comunhão com Deus, preservei o meu alvo. Você está como você começou? Você está guardando, preservando a fé? Quantos não se desviam? Quantos não começam crendo, amando, santificando, obedecendo e começam questionando, se corrompendo, distorcendo, começam esfriando, relativizando. Uns não preservam a fé, caem em pecado, desviam-se. Demas me abandonou amando o presente século, não guardou a fé. Alexandre Latueiro me causou muitos males, não guardou a fé. Himeneu Fileto não guardou a fé, se desviaram, foram para o mundo. Outros se desviam na sua questão doutrinária, no relativismo. Deixam de santificar, distorcem as doutrinas principais da Bíblia, comprometem a sua fé, não seguem como começaram. E outros, doutrinariamente, começam na sã doutrina, terminam com heresias, crendo em heresias, pregando heresias, confessando heresias. Esquecem os rudimentos centrais da fé. Coam mosquitos e engolem camelos. Brigam e disputam por doutrinas secundárias, enquanto perecem com doutrinas fundamentais. Como é que você está? Guardei a fé. Paulo estava pronto. Paulo aceitava a morte. Paulo via ela como uma realidade. Paulo estava preparado para ela. Paulo estava oferecendo o último sacrifício de uma vida toda vivida em sacrifício. Paulo tinha um ofício. Paulo tinha uma causa para combater. Todos os talentos, ele pegou 5 de Jesus, agora devolveu 10. Ele multiplicou.
e agora a fé foi preservada. Que mais? Está caminhando para o fim. Verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Como deve ser a nossa condição próximo à morte? Sabe o que ele falou aqui? Eu tenho certeza da minha salvação. Começa falando que tem certeza que vai morrer. Isso aí você tem também. Quem tem certeza que vai morrer aqui diz amém. Agora, nem todos têm a certeza que vão ser salvos. Primeiro ele fala, o tempo da minha partida é chegado, eu vou morrer. Agora ele vai dizer, a coroa da vida está preparada. O que quer dizer esse termo? O termo vem dos Jogos Olímpicos. Hoje, quem é um medalhista olímpico ganha, o campeão olímpico recebe uma medalha. Na época da Grécia Antiga, o vencedor olímpico ganhava uma coroa. Era uma coroa de folhas de louro. Ok? A coroa tipifica o quê? É a vitória. É o primeiro lugar do pódio. O vencedor leva a coroa. Paulo está dizendo assim, a coroa da vida, não é de louro, não é medalha de ouro, coroa da vida vai ser me dada. O que é isso? Eu venci, eu vou entrar no céu, eu vou receber a coroa do vitorioso. O que é a coroa? A vida eterna. Já estou pronto para herdar a vida eterna. Vou entrar no céu, vou entrar na vida eterna. Paulo, próximo à morte, tinha certeza que ia entrar no céu. Você tem certeza da sua salvação? Você está seguro que se a morte te chamar hoje, você herda a vida eterna? Você está seguro que você vai para o céu? Temos que estar assim. Eu já vi várias pessoas na igreja que falam da volta de Jesus ou da morte dessa maneira. O Senhor não pode voltar essa semana. O Senhor não pode voltar agora. Por quê? Eu não estou preparado. Eu não posso morrer agora, porque eu não estou preparado. Mas preparado para quê? Para herdar a vida eterna. Paulo tinha certeza. Essa deve ser a maior condição daquele que espera a morte. Saber que vai herdar a vida eterna. Olha que coisa linda. Já agora, que hora? A hora da morte. A coroa da justiça, a coroa da vida me está guardada, ao qual o Senhor reto juiz me dará. O que Paulo está dizendo? Eu tenho certeza que entrarei no céu. Certeza que não irei para o inferno. Certeza que receberei a coroa. O primeiro lugar do pódio. A medalha de ouro. A vida eterna. Irmão, você está assim? Você tem dúvida quanto à sua salvação? Dúvida qual reino você vai pertencer? Dúvida qual lado da eternidade você vai estar? Por isso que o velho Paulo estava sentado lá, ele não estava com medo, ele não estava ansioso, ele não estava temeroso. Paulo esperava apenas isso, herdar a vida eterna. Eu nunca vi isso. Parece que é uma epidemia de crentes com medo de morrer. Não pode falar de morte. Tem o horror da morte. Pavor da morte. Não concebe a ideia da morte. Sabe por quê? Porque não estão preparados para a morte.
Porque não estão salvos. Porque não sabem se vão herdar a vida eterna. Porque veja só, quando você muda, quem já morou de aluguel aqui sabe. Quem morou de aluguel? Quem morou no fundo do fundo do fundo do fundo, atrás da casinha do cachorro? Quem morou numa casa sem laje, num bairro de periferia da periferia da periferia, condições precárias de higiene? Muita gente já morou. E você consegue financiar uma casa zero, cheia de tinta souvenir, coisa linda, graminha, jardim de inverno. Ou você aluga um apartamento limpo, bonito. Você vai ver ele, porcelanato, banheiro agora com a válvula hidro, não é mais da cordinha, também não leva nada embora, lá, tá doido? Laje, quando é frio, congela, quando é calor, derrete. É eternite. Aí você vê a casa, financiamento da Caixa, a chave. Consegue o fiador, porque nessa cidade só fiador sem calção. Não se não aluga. Você consegue. Você não fica feliz em se mudar, ansioso, alegre, exultante? Vou para um novo bairro, uma nova morada, uma nova casa, limpa, clara, honesta, perfeita. Todo mundo fica. Assim é aquele que deseja o céu, que mora nesse tabernáculo terrestre, esse corpo de corrupção, nesse sistema caído, aqui com sofrimento, mas sabe que tem um lar celeste esperando, aspira, deseja, anseia, porque sabe que herdará novos céus e nova terra. Paulo sabia, porque tinha certeza que ia para lá, por isso não tinha medo da morte. Quem tem medo da morte é porque sabe que não vai mudar de endereço, está num casebre, vai para um lugar pior, talvez o inferno. Último, penúltimo. 8, já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor resto juiz me dará naquele dia. Agora, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. São quase as últimas palavras de Paulo. Como devemos estar com relação à morte? Primeiro, tinha certeza da salvação dele próprio. Por último, encorajava os outros. Ei, não é só eu que vou estar lá não. Ei, Timóteo. Ei, crentes de Éfeso. Ei, vocês que ficaram. Vocês também irão. A coroa da vida, da justiça, não foi preparada só para mim, mas para todos que creem, todos que amam, todos que esperam, todos que andam em justiça. Aquele que está próximo da morte tem que ter palavras de encorajamento, de incentivo, de motivação para aqueles que vão ficar. Isso só pode ser visto claramente no verso 5. Tu, porém, que é isso? Eu vou, a morte está próxima para mim, mas tu não vai, tu vai ficar, tu tem carvão para queimar, tu é jovem, tu, porém, e começa a recomendar, incentivar, ensinar, apoiar, Timóteo. Para aqueles que estão perto da morte, essa deve ser a condição. Instruir, incentivar, dividir experiências, deixar testemunhos. É o que ele diz, não sou eu não, vocês também receberão. Deposita o bom depósito, armazena para o bom depósito. Você está assim? É uma pessoa apta para ensinar. É uma pessoa que tem testemunho para compartilhar. É uma pessoa que pode incentivar aqueles que vão ficar. Dividir suas experiências com aqueles que vão ficar. Eu vou, tu porém redargue, exorta, ensina, pregue, quer oportuno, quer não. Ele vai fazendo isso para Timóteo. Por incrível que pareça,
outra coisa horrível que a vida tem me ensinado, é que eu já encontrei muita pessoa velha, amargurada, ranzinza, que não tem nada de bom para passar, que espera os seus últimos dias de vida com amargor, ressentimento, ódio, vingança, reclamação, murmuração. O velho Paulo aqui, ele tinha entre 60 e 70 anos, era o velho, o ancião, tinha 60 e 70, mas a aparência de 100. Paulo estava cheio de júbilo, um homem cheio de alegria para compartilhar, de incentivo. Você vai terminar a sua vida como? Em louvor ou em luto? Em alegria ou em pranto? Paulo diz, não gente, vocês também. Paulo tinha tempo no corredor da morte para incentivar, para partilhar as suas experiências, para aconselhar, para motivar os que iam ficar. E eu tenho visto isso. Pessoas no fim da vida, amarguradas, rançosas. Querido, alguns aqui, o tempo da partida se aproxima. Se o tempo da partida não se aproxima, não seria melhor edificar os mais jovens? Não seria melhor incentivar, alegrar, transmitir experiência, do que o amargor, o ranço, o ódio, a raiva e as picuinhas? Paulo não. E para encerrar, eu vou ler em outro local rapidamente, que diz assim: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Até aqui. Está em 1 Timóteo 6. Paulo termina dizendo assim, e eu quero usar esse texto, que ele descreve melhor o que eu quero falar. Timóteo, agora você vai fazer uso do bom depósito que te foi confiado. Essa é a ideia. Vou ler novamente aqui. E tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado. O que foi confiado? Presta atenção. Paulo, eu estou deixando a você testamentos, epístolas. Eu estou deixando a você igrejas. Eu estou deixando a você almas, ovelhas, discípulos. Eu estou deixando a você um conselho, corpo de anciãos. Paulo termina como? Como você tem que terminar a vida? Legado. Legado. Herança. Eu vou morrer, no fim da minha vida eu vou deixar um tesouro, uma herança, eu vou deixar igrejas, epístolas, filhos na fé, discípulos, epítetos, epitáfios. Eu vou deixar uma herança, um legado. Se a morte te chamar hoje, o que você tem? Qual o seu legado? O que você deixa? O que a história vai registrar ao seu respeito? O que você representou para a cidade de Franca, para o estado de São Paulo, para a nação brasileira, para a humanidade? Que legado você vai deixar? Que benfeitoria? Que obra social? Que obra espiritual? Quais escritos você vai deixar? Quantos filhos na fé você vai deixar? Vai deixar filhos de sangue mesmo, que serão homens e mulheres de Deus, é o seu legado. Deixará uma esposa como a Susana Wesley, é o seu legado. Ou um marido a quem você amou e serviu. O que você vai deixar?
multidões de famintos que foram alimentados por você, livros escritos, artigos escritos, obras feitas. Paulo deixou um legado. Paulo estava pronto para morrer. Paulo estava pronto para morrer. Paulo estava pronto para morrer. Você está pronto? Não é bonito? Natanael, parece que eu li agora uma poesia de Camões. Não parece? Parece que eu li escritos de William Shakespeare. Parece que eu li um hino e uma canção de louvor. Não parece? Não, mas eu li as últimas palavras de um homem sentenciado à morte, preso numa prisão escura, ia ser decapitado, sozinho, esquecido. Mas olha o coração dele, como ele estava às vésperas da morte, completamente realizado, completo, feliz, pronto para a morte. O luto de Paulo foi épico. Que perda! Nós sim temos que chorar a perda de um centurião desse, de um soldado, de um gladiador desse porte. Aqui, quando a espada gelada de Roma passa na cabeça, a terra perderá um dos seus maiores e mais célebres membros, cidadãos, o apóstolo Paulo. E ele tanto deixou legado, e a morte dele foi tão estupenda que hoje, 2000 anos depois, estamos fazendo menção do apóstolo Paulo. E nós podemos usar até a morte trágica, martirizada de Paulo, como um exemplo elegante, belo, poético de como morrer. Esse é Paulo. Essa é a maneira certa de morrer. Vamos fechar os olhos, curvar a cabeça, vamos orar.